Irmãos, aquilo, como diz o livro do profeta Isaías, aquilo que sai da boca do Senhor, Ele vai cumprir o seu propósito, vai voltar a Ele depois de cumprir aquilo que Ele havia determinado. É interessante notar que aquilo que o Senhor diz em um dado momento na história, você pode prestar atenção no movimento dessa palavra no decorrer dos tempos, até que aquilo que foi dito há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, em termos de história, vai se cumprir segundo aquilo que o Senhor havia determinado. Mesmo que isso demore épocas, ou melhor dizendo, mesmo que séculos se passem, aquilo que foi dito vai ser reconhecido no ato do cumprimento como tendo sido falado pelo Senhor anteriormente. Citando Isaías em particular, Isaías tem uma marca inequívoca na última seção do seu livro, quando ele afirma assim, combatendo os falsos deuses, dizendo que os falsos deuses, eles não falam bem ou mal e não têm o que dizer acerca dos homens. Mas o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, é aquele que planeja, é aquele que executa, aquele que promete e o que realiza. Essa é uma marca no livro de Isaías muito forte. E quando nós lemos essa seção em particular, longa, você vai olhar comigo para ela e vai perceber que ela é dividida em algumas partes interessantes. Primeiro, veja que eu tenho aqui dos versos 1 a 10, que é a assembleia diante do santuário, a reunião diante do santuário. Se você for ver aí no verso 1, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, o primeiro santuário nesse período. E você então vai ter todas as divisões dessa seção, versos de 1 a 10. Depois você vai encontrar a divisão das tribos, que vai do verso 11 até o capítulo 19, 48. As tribos que foram narradas no texto, dizendo, ora, faltam 7 tribos, 2,5 já havia recebido antes, uma tribo especificamente, ela já recebeu, que é o Senhor, a herança deles, e que são os levitas, eles não têm parte na terra, e agora então sobraram 7, em última instância, 7 que vão ser divididas, e o Senhor passa a dividir essas tribos dessa maneira. E aí você vai encontrar, por exemplo, capítulo 18, verso 11 a 28, a herança de Benjamim, até o 28, depois a herança de Simeão, capítulo 19, verso 1 a 9, a herança de Zebulon, capítulo 19, verso 10 a 16, a herança de Issacar, 19, 17 a 23, a herança de Asser, 19, 24 a 31, a herança de Naftali, do verso 32 ao 39, e a herança de Dan, capítulo 19, verso 40 a 48. E a última sessão, que vai do 19, 40 em diante, você vai ter a recompensa do líder Josué, recebendo a recompensa no final de todo esse trabalho. No final de todo esse trabalho. O texto nos ajuda aqui a entender como essa estrutura é importante para nós. A estrutura do livro, irmãos, eu quero que você preste bem atenção comigo, você entender como é que funciona um pouco a questão daquilo, como o texto vai sendo desenvolvido, Então, eu tenho uma seção que começa no início do capítulo 18 e fala em Siló, Veja, o 18 fala, ele se reúne em Siló, e você depois volta para o capítulo, vai para o capítulo 19, e do verso 51 em diante, veja só, diz o texto, e eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, receberam por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló. Então, Siló é dito no início do capítulo 18, e Siló é repetido no final do capítulo 19, mostrando aqui uma estrutura importante. Tudo isso ocorre em Siló, diante da presença do Senhor, que era o lugar onde ele seria adorado. Então, eu tenho aqui uma estrutura ao redor desse local de culto, mas existe uma outra estrutura maior ainda no livro, que eu quero que você
Preste atenção comigo um pouco. Então você tem lá no capítulo 14 do livro de Josué, volte comigo, por favor, no 14, a partir do verso 6 a 15, eu tenho a herança de Calebe. A herança de Calebe. Depois, eu tenho no capítulo 17, verso 14 a 18, 17, 14 a 18, as tribos de José. Do 17, 14 a 18, as tribos de José. E depois, eu tenho do capítulo 18, verso 1 a 10, as 7 tribos. E por último, em Josué 19, 49 a 50, eu tenho Josué. Você percebe? Quando tudo começa, começa com Calebe. E quando tudo termina, termina com Josué. Lembre-se que o que está em jogo aqui, irmãos, é aquilo que havia sido ordenado pelo Senhor lá em Números, quando os espias vão olhar a terra e eles voltam daquela terra assustados, 10 incrédulos e 2 crentes nas promessas do Senhor. Esses 2 são dito o seguinte a eles: eles serão os únicos que saíram da terra prometida, ou melhor, do Egito, que entrarão na terra prometida. Por isso, é encapsulada toda a história entre Calebe e Josué, aqueles que Deus havia prometido lá em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14. Para que você, vamos ler apenas alguns versos do capítulo 13 e 14, por favor, volte comigo em Números, irmãos, volte às Escrituras, capítulo 13 do livro de Números, verso 30, 13 e 30, diz assim a palavra de Deus: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele chama a atenção dos que eram incrédulos ali. Você vai para o capítulo 14 do livro de Números, que é ainda a continuidade da sessão, 14, 6 a 9, veja o que diz o texto sagrado. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco. Então eu tenho aqui, irmãos, encapsulado no capítulo 14 até o capítulo 19, a história de Calebe e a história de Josué. Dentro dessa sessão última, do 18 a 19, eu tenho encapsulado o termo Siló, isto é, o lugar onde eles se encontram para ouvir o que Deus lhes tem para dizer. O que Deus falou a Calebe e Josué, lá em Números, passa a ser a grande realidade em Josué, capítulo 18 e capítulo 19. Capítulo 18 e capítulo 19. O que acontece dentro dessa estrutura, irmãos? Por que Josué é o ápice dessa história nesse momento? Vamos voltar então, e nós vamos rapidamente tirar algumas lições dessa estrutura que nós passamos a analisar nessa sessão. Diz o texto sagrado, apenas no verso 1 do capítulo 18 do livro de Josué. Diz assim, Josué 18, verso 1, mais uma vez: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Como é que Israel caminhava? Por que isso é tão importante, essa informação aqui? Um novo dia começa a surgir. Israel, irmãos, seguia o Senhor pelo deserto e eles aprenderam muitas coisas sobre adoração no deserto.
mas eles não tinham um local de culto para adorar fixo. Eles caminhavam segundo a ordem do Senhor. Quando o tabernáculo era levantado, eles seguiam. Quando o tabernáculo parava, eles paravam. Eles seguiam o Senhor. Agora, eles estão em Siló. E o texto de Josué nos chama essa atenção. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Parece que Siló foi o primeiro centro israelita de culto durante o período pré-monarquia. Lembre-se que lá a Moisés, Deus disse que faria um lugar onde o povo iria adorar especificamente. E isso vai acontecer no período da monarquia, quando Davi assume o trono e o seu filho Salomão vai construir um lugar de culto, o templo, como nós vamos aprender no decorrer da revelação bíblica. Mas aqui, particularmente, quando eles estão na terra, o primeiro lugar de culto é Siló. O texto que está aqui nos ensina isso. Isso vai ser claro porque, a partir desse texto, muitas vezes esse local de culto vai ser citado. Por exemplo, ainda em Josué, sem precisar mudar de livro da Bíblia, poderíamos fazer isso, mas vamos nos manter em Josué apenas. No capítulo 21 de Josué, verso 2: e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã. De novo, veja, o local ainda é Siló, mais uma vez. No capítulo 22 de Josué, só virar a página, verso 9, ele diz: assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram-se e se retiraram dos filhos de Israel em Siló. Mais uma vez é citado o termo, no mesmo capítulo 22, apenas o verso 9, ele diz assim, 22, 9, agora o 12. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Então, esse passou a ser um lugar de adoração. Um lugar aparentemente não fixo no período do deserto, irmãos, estava chegando ao fim. Quando o Senhor deu descanso a Israel, Ele lhes deu um lugar específico para adorar. Aqui eles devem adorar a Deus de 3 maneiras básicas. Em Siló, 3 coisas eles vão aprender basicamente. Primeiro, eles devem adorar a Deus fielmente. Lembre-se, eles estão dentro de uma nação, de uma região dos cananeus, onde a adoração a Baal era forte e onde a idolatria era muito real. Vocês vão adorar a Deus fielmente, vocês vão deixar a prática cananeia e vocês vão ter um centro de culto ao Senhor. Mas não apenas isso, ele vai dizer, vocês vão adorar a Deus com alegria. Por que com alegria? Porque vocês vão adorar alegremente diante de Deus, como filhos e filhas, macho e fêmea, assim como os levitas vivem dentro dos portões. Vocês vão se alegrar na presença do Senhor todos os dias. Mas não apenas isso, mas também com segurança. O Senhor lhes deu descanso dos seus inimigos. O Senhor lhe deu descanso dos seus inimigos. Veja, a partir do verso 2 do capítulo 18, irmãos, o que o texto diz. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passar para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que os envie, e vocês vão dividir a terra. E aí no verso 7, portanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E ele passa a dizer, essa terra é de vocês, eles já estão sujeitos, e vocês vão agora passar a fazer um mapa de toda a região, para que seja distribuída a terra
com as outras tribos. O que o Senhor está ensinando a Israel, irmãos, é que eles caminharam pelo deserto adorando ao Senhor, agora eles chegaram em Canaã e em Siló, o primeiro centro de culto, provavelmente, como nós estamos vendo, e aqui eles vão adorar a Deus dessa maneira, como está escrito e como está estabelecido, fielmente, com alegria e com segurança. Eles são protegidos pelo Senhor, eles têm alegria no Senhor e, ao mesmo tempo, eles são fiéis ao culto ao Senhor. Você sabe que lá no livro do Evangelho, em Lucas, no capítulo 1 particularmente, você vai ver que Zacarias, quando ele viu esse tempo, ele teve alegria no Senhor e disse essas palavras quando viu a Cristo. Volte comigo, ou melhor, venha comigo para o Evangelho de Lucas, por favor, irmãos. Lucas capítulo 1, verso 74 a 75. Veja o que diz a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 74 até o verso 75. Veja que aqui é o cântico de Zacarias no texto. O 74 diz assim, né? Deixa eu ler do 68 em diante, porque vai fazer mais sentido para a gente. Mas o foco é o 74 e 75. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Sem temor e em santidade e justiça. Que coisa interessante, irmãos. Os nossos irmãos ali no Antigo Testamento, eles ansiavam pelo dia quando eles adorariam e serviriam a Deus sem temor. Mas agora você está percebendo que a intenção de Deus em trazer o povo pelo deserto até a sua presença em Siló, naquele contexto, era para que eles adorassem a Deus sem temor, sem receio. Eles estavam seguros na presença de Deus. É por isso que começa essa estrutura em Siló, exatamente aqui, porque Siló é o lugar onde eles vão adorar a Deus com fidelidade, com alegria e com segurança. Já não há mais medo diante do Senhor. Vocês vão lembrar que esse é o tema, por exemplo, quando eles estão no Monte Sinai, quando os raios e trovões vêm sobre eles e eles temem a Deus. Lá na carta aos Hebreus nós vamos ouvir que nós estamos agora no Monte Sião e nós nos apresentamos diante de Deus, diante da assembleia dos primogênitos, diante dos que foram redimidos pelo Senhor, onde não há mais necessidade de medo, estamos seguros na presença de Deus. A primeira grande verdade nessa conclusão dessa sessão é que eles chegam a Siló, o lugar onde eles devem adorar. A outra parte importante nessa estrutura vai dos versos 5 a 7, que é a preocupação constante, irmãos, em Israel. Veja, volte comigo lá de novo para Josué, obviamente, no capítulo 18, versos 5 a 7. Preste atenção na linguagem usada por Josué, 5 a 7. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José no seu, ao norte.
Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e me trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Rúben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a herança da além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Parece tão redundante isso, irmãos, no texto, porque não poucas vezes isso é citado em Josué. Mas nunca tome uma repetição numa narrativa como sendo falta de conteúdo da parte do autor. A redundância, ela procede, sabe do quê? Da marca do interesse do autor. O autor tem um interesse, e pelo interesse ele repete uma temática. As 12 tribos e a unidade de Israel têm papel fundamental naquilo que Josué está escrevendo. Da mesma maneira, a distribuição da terra para todas essas tribos. Lá no capítulo 13, que nós precisamos retornar a ele, nós vimos isso. Aqui, o cuidado para com todos é descrito de novo. Desse momento em diante, o autor vai falar de tribo por tribo, lugar por lugar, terra por terra. Sobraram 7, agora ele vai descrever onde cada uma dessas viverá. E explica por que Levi não terá parte. Como nós podemos tirar proveito disso, irmãos, como cristãos? Muitas vezes, nós temos a tendência de confundir eleição por elite, onde nós nos preocupamos apenas com a nossa tribo, com o nosso povo, e nos esquecemos dos outros. Como é fácil nós nos tornarmos elite, confundindo com a doutrina da eleição. E nós não nos importamos, diferentemente de Josué, que tem um tópico, ele fala dele mesmo no final da sessão. Mas todas as tribos recebem o cuidado do Senhor. O Novo Testamento, ele é claro com respeito a isso, irmãos. João vai dizer, nós recebemos graça sobre graça, por um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, já não há mais judeus, gregos, escravos e livres, a todos foi dado a beber do mesmo Espírito, a cada um de nós nos foi dada a graça na medida do dom de Cristo. A Escritura não nega a diversidade. O que ela repreende, irmãos, é você se achar elite. Todo o povo de Deus é importante para Deus e deveria ser importante para nós. Todo o povo de Deus é importante. Dentro da casa de Deus, cada um, cada irmão, cada família, do pobre e do rico, não importa, cada irmão precisa do cuidado de cada um. E da mesma forma, no que diz respeito a fora do nosso arraial, nós precisamos aprender que Deus tem o seu povo e Ele cuida do seu povo, não apenas da Igreja Presbiteriana da Aliança, mas o seu povo espalhado por toda a cidade do Recife e por todo o mundo. Deveríamos aprender com Josué acerca desse particular. Mas ainda podemos aprender com Josué, irmãos, nessa mesma sessão, o perigo da frouxidão. O perigo da frouxidão. Há uma nota que corre do capítulo 18 ao 19. Josué vai acusar as 7 tribos de desenvolver
uma frouxidão perigosa diante daquilo que lhes foi dado a fazer. Capítulo 18, verso 3, veja o que o texto diz. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Até quando vocês serão remissos? Você sabe que o termo hebraico utilizado para remissão aqui, ou frouxidão, ou deixar de lado, é uma forma preciosa, irmãos, utilizada, por exemplo, no capítulo 1, verso 5 de Josué. Volte lá comigo, só para você entender do que ele se trata. Em Josué 1, verso 5, a mesmíssima expressão, palavra, melhor dizendo. Quando a terra foi subjugada diante deles, verso 3, Josué, capítulo 1, verso 5, Josué 1, 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Veja, eu não serei remisso para contigo, eu não deixarei de cuidar de ti. Eu não farei isso. Deus promete a Josué: eu não vou te desamparar, eu não vou deixar você para trás. Israel aqui, no capítulo 18, recebe uma repreensão: vocês estão deixando de fazer o que foi ordenado fazer. Até quando sereis remissos? Vocês devem possuir a terra. A coluna vertebral da resistência cananeia tinha sido quebrada. As tribos devem seguir e concluir aquilo que já foi começado pelo Senhor. Josué havia feito o que era necessário ser feito. E o capítulo 18, verso 3, nos chama a essa atenção, irmãos. Como é comum isso no nosso meio. O Senhor prometeu a terra para que eles possuíssem. Entretanto, o dom de Deus não cancela a responsabilidade humana. As promessas não foram dadas para nos fazer letárgicos, mas para nos impulsionarem a fazer aquilo que nos foi prometido. Nunca use a promessa para se encostar, use a promessa para agir. O Senhor entregou a terra e disse: por que vocês têm tardado em conquistar a terra? Porque vocês têm demorado em fazer isso, Aquilo que é dito no verso 3, eles são remissos, Aquilo que é condenado por Josué, talvez fosse a falta de dificuldade ou a dificuldade deles em se estabelecerem no lugar. Ela é ok, está ok você ter uma terra prometida. Como é bom saber que nós vamos para uma terra prometida. Mas quando eu chego na terra prometida, eu tenho que aprender novas habilidades, eu tenho que me engajar com um trabalho duro. Ok, eu vivi como escravo no deserto, ou melhor, no Egito, fui sustentado pelo Senhor no deserto, agora eu entrei numa terra prometida, eu preciso aprender novas habilidades. Isso é desapontador para muita gente, irmãos. É muito triste isso, Lembre-se que quando o Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembre que ter um descanso está associado ao jugo do Senhor. Eu só mudei de jugo.
Eu tirei o meu jugo e recebi o do Senhor. Eu vou fazer o que Ele me ordenou pelo poder do Espírito. Eu vou fazer o que me foi dado. O meu descanso não é inércia, não é remissão, não é preguiça. É fazer o que me foi ordenado fazer. Isso que o Senhor claramente nos ensina aqui. Josué diz: por que vocês estão perigosamente demorando em fazer o que Deus lhes mandou fazer? Antes nós tínhamos um modo de ação. Por que você demora em restaurar a sua relação com seu cônjuge? Por que você demora em confessar os seus pecados e fugir deles? Por que você demora? Por que tanta letargia? É porque tem algo prometido para você no futuro. Você está usando mal a promessa. A promessa não te dá esperança, ela te dá poder para recebê-la. A esperança da promessa não é a esperança de viver no pecado e está ok. É nisso que nós precisamos ter muito cuidado. Um outro aspecto importante, nós podemos extrair também nesse texto, é como que a autoridade ela é necessária diante da divisão das tribos, não é? Veja, há uma expressão que corre nessa sessão, irmãos. Josué, eles estão em Siló, eles vão dividir a terra, é preciso estar diante da autoridade. 3 vezes no capítulo 18, versos 6, 8 e 10, é repetida essa expressão. Veja: em 7 partes fareis o gráfico da terra e multrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor. Veja o verso 8 de novo. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide correr a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor. E ainda o verso 10: então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. A autoridade aqui precisa ser clara, irmãos. Essa transação ela era solene. As tribos receberiam das mãos do Senhor a autoridade suprema. Mesmo que pareça algo desnecessário, irmãos, era algo profundamente necessário. Por que na presença do Senhor não haveria aqui necessidade de contenda, de descontentamento? Eles só seriam livres desse sentimento se isso fosse determinado pelas mãos do Senhor. O coração da questão aqui e o cuidado de Deus com o seu povo em fazer com que, quando Ele dividiu a terra, sul, Judá, norte, José, Efraim, Manassés, quando Ele divide essa seção dessa maneira, e as outras tribos no meio, é a autoridade dele que deu os limites do sul e do norte para Josué, não é? Judá, melhor dizendo, Judá e José, mas por outro lado, o meio daquela terra foi também dada pelo Senhor. Foi Deus quem quis assim. Quando eu começo a entender que Ele deu regiões estratégicas para uns e não deu para outros, mas foi Ele quem deu, veio das mãos dEle, o meu coração precisa se aquietar.
O descontentamento contra o que se chama justiça social precisa terminar. Esse conceito equivocado que nós temos. O Senhor nos ensina que isso veio das mãos dele. O Salmo 31, não desmarque Josué, o Salmo 31, verso 15, o salmista fala sobre o tempo, e ele diz assim, Salmo 31, versículo 15, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Veja, irmãos, não foi só das mãos do Senhor que veio a terra, os meus dias estão nas tuas mãos. Se você voltar ao verso 13 do mesmo capítulo 31, mesmo Salmo 31, veja, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Perceba, irmãos, ele está dizendo, ora, perceba como os ímpios querem me destruir, mas eu sei de uma coisa, eles não vão me destruir, se não for a tua vontade. Os meus dias estão nas tuas mãos. Eu sei que veio de ti. No mesmo saltério, no Salmo 16, verso 5, veja, por favor, volte comigo, 16, 5, Salmo lindo por sinal, mas particularmente o verso 5 diz assim, Salmo 16, verso 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Você sabe qual é a única maneira de eu ser livre da amargura e do descontentamento, irmãos? É saber que aquilo que eu recebi foi intencionado por Deus para mim. Aquilo que eu tenho foi intencionado por Deus para mim. Há quanta amargura no nosso coração, que passamos para olhar para o extremo sul e dizer, Judá, que cometeu um pecado gravíssimo se deitando com a moça que era filha do seu filho, sem ele saber a verdade, como é que ele recebe essa porção de terra? José, os seus filhos, porque eu recebi tal parte da terra. Por isso, Siló, na presença do Senhor, foi Deus quem me concedeu. Ah, irmão, se tivéssemos esse entendimento, como seria a nossa alma diferente? Quanto menos amargura nós teríamos. Sem dúvida alguma, menos amargura nós teríamos. A seção que vai do verso 11 do capítulo 18 de Josué até o final é a divisão de todas as tribos, e cada tribo vai receber aquilo que é ordenado pelo Senhor, como nós já falamos no início. Então, o capítulo percorre, ele vai para um outro patamar, que é o testemunho final de toda essa distribuição, que foi os 2 versos que lemos no início do sermão, do capítulo 19, verso 49 a 50.
aqui há um testemunho último para ser ouvido no final do capítulo 19. O capítulo termina, irmãos, distribuindo a terra pelos seus limites. E os filhos de Israel, foi concedido a eles a herança entre os seus filhos. E dentre as terras que foram dadas aos filhos de Israel, foi concedida a terra a Josué, filho de Num. A terra foi dada a eles. E dentre as terras que foram divididas, eles cederam parte de sua terra para Josué, filho de Num. Sob a autoridade do Senhor, eles deram a terra a Josué. Sabe o que foi que ele pediu? Uma cidade, Tímina, que fica no monte de Efraim. Então, ele vai reedificar a cidade e vai viver nela. A descrição territorial dessa região, irmãos, ela tem uma estrutura muito interessante. Ela começa com a garantia de uma herança dada a Calebe e termina com a garantia dada a Josué. Calebe disse no capítulo 14: lembra da promessa que me foi dada, eu gostaria de receber essa terra. E termina com Josué, Deus dizendo: agora você vai receber da parte deles aquilo que é seu. Toda a narrativa da distribuição da terra, ela é unida agora. Ela é unida exatamente como nós acabamos de ver. Como é lindo saber, irmãos, tudo aquilo que o Senhor faz, o que o Senhor prometeu, aquilo que Ele disse lá em Números, que somente Josué e Calebe entrariam na terra, se cumpre aqui. O resto morreria por causa da incredulidade. E por todo esse tempo o Senhor deu segurança a Calebe e a Josué. E era sempre assim: Calebe e eu. Calebe dizia: Josué e eu. O que Calebe recebeu foi autorizado pelo Senhor, segundo aquilo que o próprio Deus falou a ele. Como é interessante perceber, irmãos, como o Senhor de fato é fiel. No final de toda essa sessão nós temos o testemunho fiel do fato de que a maioria pode não ser fiel ou pode não ser reta. Não importa. Não importa se a maioria é fiel, não é fiel ou mesmo não reta nos seus caminhos. O que importa, o testemunho é esse, o testemunho do fato de que o Senhor mantém suas promessas. E Ele mantém firme 2 homens fiéis. Mesmo em gerações incrédulas, Ele vai separar dentro dela aqueles que são fiéis. Por isso a história, de maneira belíssima, termina com o testemunho do Senhor em preservar o seu povo fiel, mesmo no meio da incredulidade. Que cumprimento tem, que bênção ler Números 13 e 14 e concluir o capítulo 19 de Josué, dizendo: o Senhor concedeu a eles aquilo que Ele havia prometido. Encerra a gloriosa sessão. Ora, irmãos,
Quantas vezes nós somos testados nessa vida a duvidar das promessas do Senhor? Não são poucas as vezes que você vai encontrar expressões que são como, por exemplo, lá em Pedro: de que adianta? O Senhor não vai voltar, tem demorado muito, desde quando eu me entendo, desde quando se ouve falar dessa verdade, se diz que o Senhor vai voltar e Ele ainda não voltou. Não adianta viver assim, vamos abandonar a verdade. Lá em Malaquias é dito: de que adianta servir ao Senhor, se os que não servem estão vivendo bem, se os ímpios estão escapando e estão prosperando? De que adianta tudo isso? O texto termina com uma declaração preciosa: o Senhor abençoará os que foram fiéis a Ele no meio de uma nação incrédula. Você é sozinho na sua sala de aula, confia na promessa de Deus de se manter fiel ao Senhor, mesmo que sozinho. Você é fiel ao Senhor no seu trabalho, e enquanto os que não são estão prosperando, mantenha-se fiel ao Senhor, que Ele cumprirá as suas promessas. Não importa, não importa. A história de Josué no capítulo 19 termina, de fato, dizendo: nenhuma de suas promessas caiu no chão, todas ficaram de pé. Todas ficaram de pé. Quantas verdades aqui, irmãos, relembrando o que vimos e aprendemos nessa manhã. O Senhor nos conduz para o centro da adoração, como em Cristo. Na presença dEle, nós vamos adorá-lo sem medo, em segurança, com fidelidade e alegria. Lembre-se também, aquilo que Deus nos prometeu, Ele nos concedeu habilidades espirituais para possuí-las. Então não use a promessa com medo de ter outras habilidades. Use a promessa como um ânimo para fazer aquilo que Deus te entregou. Cuidado com a remissão, cuidado em não fazer o que Deus te mandou fazer hoje, porque demoram em fazer o que é para ser feito. E podemos dizer, a fidelidade ao Senhor é a segurança que nós temos de que aquilo que Ele falou, o que saiu da sua boca, vai acontecer. Toda a palavra que sair da boca do Senhor voltará para Ele, tendo cumprido aquilo para o qual ela foi ordenada. Josué é um exemplo disso. Estejamos firmes, irmãos, nesse mundo de incredulidade, porque Deus cumpre as suas promessas. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã do Teu santo dia e sermos desafiados a uma vida reta e santa diante do Senhor. Tem piedade de nós nas nossas muitas fraquezas e socorre-nos nas nossas necessidades, ó Deus. Aumenta a nossa fé, concede-nos esperança verdadeira em Cristo e abençoa-nos
para que, segundo o que o Senhor falou e ensinou, instruiu, possamos viver nessa vida, para a Tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém.